Bom, então vamos falar sobre o marco legal. Queria que você começasse a falar para a gente. Essa é outra dimensão importante. Nós temos, como eu falei, ao longo desses 4 anos e meio, eu diria que o Brasil caminhou muito na construção de uma política de juventude, mas que ainda temos uma trajetória. Uma delas, que eu considero talvez o desafio maior, é deixarmos um legado que aquele ou aquela que assumirem a presidência da República no dia 1º de janeiro de 2011, independentemente de sua maior ou menor sensibilidade social para o tema, tenha um legado que seja impossível ignorar, jogar tudo na lata de lixo e dizer que acabou a política de juventude do Brasil. Um desses mecanismos para constituir esse legado é a constituição de um marco legal. O que eu chamo de marco legal? Um conjunto de legislação que regulamentem e que disciplinem a implementação de políticas de juventude. Nesse aspecto, três projetos estão tramitando no Congresso Nacional e que eu creio que são importantes para a consolidação. Um deles é a PEC da Juventude. Certo. Que é a PEC da Juventude? Já foi aprovado na Câmara, está no Senado para ser aprovado. Na Câmara foi aprovado por unanimidade a inclusão da palavra jovem no capítulo dos direitos e garantias fundamentais da Constituição. Ou seja, passam a ser público-alvo prioritário das políticas públicas a criança, o adolescente, o idoso e o jovem. Ou seja, você introduz na nossa lei maior que jovem é prioridade na execução de política pública. Um outro instrumento importante que está tramitando, ele está ainda na Câmara, já foi aprovado nas comissões, está com um relatório apto para ir para plenário. O deputado relator é o Reginaldo Lopes, deputado de Minas Gerais, do PT de Minas Gerais, que estabelece um conjunto de metas a serem alcançadas pelo Brasil no que diz respeito ao direito dos jovens nos próximos 12 anos. Ou seja, a União, os estados e os municípios têm que, nos próximos 12 anos, alcançarem metas com relação ao direito dos jovens em relação à educação, ao direito ao trabalho, ao direito à saúde, enfim, aos direitos de cidadão. E um terceiro instrumento, esse está numa fase mais anterior, é o Estatuto da Juventude. A deputada relatora é a Manuela Dávila, do PCdoB do Rio Grande do Sul. O presidente é o deputado Lobineto, do PSDB de São Paulo. Essa comissão se instalou, está fazendo um conjunto de plenárias pelo Brasil para debater o Estatuto, e a tendência do Estatuto é caminhar na linha de regulamentar um sistema com relação à juventude. Um sistema composto por uma secretaria nacional, por secretarias estaduais, por secretarias municipais, com a constituição de um Conselho Nacional, que já existe, de conselhos estaduais que vários estados já têm, de conselhos municipais que muitos municípios já têm, de um sistema que pense, que elabore, que implemente política pública direcionada aos jovens brasileiros e que constitua, inclusive, nessa proposta que está sendo debatida, um fundo que possa financiar ou ajudar no financiamento de programas direcionados aos jovens. Então, são 3 instrumentos importantes, né, que estão em estágios diferentes, mas os 3 tramitando no parlamento. E eu quero destacar que esse tema juventude tem sido um tema bastante consensual dentro do parlamento. Aí os partidos da base aliada do governo do presidente Lula, mas também os partidos de oposição têm tido uma boa sensibilidade para o tema. Nós, na Secretaria de Juventude, qualquer matéria importante referente à temática de juventude na Câmara, temos conseguido bom diálogo, seja com os partidos da base aliada, seja com os partidos que não pertencem à base aliada do governo federal, e temos conseguido aprovar quase todas as matérias, quase sempre em consenso. Então, a PEC está no Senado, já foi aprovada na Câmara, o plano está quase apto para ir à votação na Câmara dos Deputados, depois irá para o Senado, e o Estatuto está nessa fase ainda de debate. Pelo que a deputada Manuela Dávila me disse, a sua intenção é que esse plano, que o Estatuto esteja apto para ser votado na comissão e ir para plenário na Câmara até o final desse ano de 2009. Muito bom, muito bom. Mas, olha, eu acho assim, a empolgação com que você fala do assunto, e lógico, todos nós já fomos jovens, temos filhos jovens, e de repente, como é que escapou, né? Deixar assim de fora 500 anos, né? E isso é muito interessante. Eu queria, para a gente finalizar, que você falasse para mim quais são os próximos passos
assim, importantes que você considera que seria interessante a gente colocar aqui? Bom, eu falava agora há pouco desse legado e da transformação da política de juventude em política de Estado. Uhum. Eu acho que algumas dimensões são importantes de consolidar. Duas delas nós falamos agora há pouco. A dimensão participativa, conselho, os processos de conferência, a dimensão legal, né, da PEC, do plano de estatuto. Eu te diria que tem mais algumas. Uma delas é a dimensão da inclusão. Ótimo. Nós precisamos garantir programas que assegurem oportunidade para os jovens. E aí, nesse processo de 4 anos e meio, o governo federal tem trabalhado com uma linha de ter política estruturante combinado com programas especiais. Eu vou citar um exemplo concreto disso. Certo. Por exemplo, ao mesmo tempo que o governo federal investe numa política estruturante de ampliação das universidades públicas, são 16 novas universidades, certo, mais de 100 novos campos, que estão gerando mais vagas na universidade pública, o governo federal faz um programa chamado ProUni, que já gerou 434 mil bolsas para jovens vindo de escola pública de ensino médio, de famílias até 6 salários mínimos, e que têm a oportunidade de estudar numa universidade privada com bolsa pública. Então, essa combinação é fundamental. Um outro exemplo, o governo federal voltou a apostar no ensino médio profissionalizante. Serão 214 institutos federais de ensino tecnológico, IFETs, construídos até o final do mandato do presidente Lula, que é 31 de dezembro do ano que vem. É bom destacar que escola técnica no Brasil existe desde o início do século XX. E foram construídas 80 escolas técnicas no Brasil em quase 100 anos. Em quase 100 anos. Em 8 anos de mandato do presidente Lula, serão 214. Ampliando a vaga para o ensino médio tecnológico. Ao mesmo tempo, faz programa como o ProJovem. O que é o ProJovem? O ProJovem é um programa direcionado a jovens de 18 a 29 anos, que não têm ensino fundamental, que estão fora da escola. Jovens